Olá, galera! Nós estamos agora com a nossa terceira temporada do podcast Em Cena, Vozes Femininas, onde a gente vai bater um papo com mulheres aqui da cidade de Araçatuba, maravilhosas, artistas que produzem cultura. E esse podcast, ele é financiado pela Lei Aldir Blanc de 2024. Eu sou a Luana e eu vou começar fazendo uma breve audiodescrição minha para quem está nos acompanhando por meio de áudio ou realmente precise dessa medida, dessa acessibilidade. Eu sou uma mulher preta, não retinta, de cabelos castanhos longos, cacheados, eles estão soltos de lado. Eu tenho as unhas longas, elas estão com cappuccino, meus olhos são castanho escuro, eu estou com um batom mais cappuccino também. Estou usando um colarzinho e uma blusa cinza, uma jaquetinha cinza. E eu estou aqui com uma mulher maravilhosa, que eu vou descrever ela para vocês, que é a Sueli. A Sueli é uma mulher branca, de cabelos loiros, curtos. Ela está usando um brinco dourado com uma pedra laranja e uma camisa de oncinha. Oi, Sueli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luana. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com você, para a gente conversar essa tarde sobre a arte, né? E um prazer imenso de estar na sua frente, que é uma pessoa, uma garota tão simpática e inteligente também. Sueli, eu fico muito feliz em receber você, porque assim, a gente tem pessoas que traçam uma trajetória longa na nossa cidade. E é tão importante a gente conseguir bater um papo com pessoas que conseguiram fazer arte por tanto tempo. E que principalmente começou num período mais difícil, eu acredito, né? Porque a gente vai se movimentando. O currículo da Sueli é bem longo, então eu vou pedir para a Sueli contar um pouco da trajetória pra gente. É verdade, eu vou te falar a parte da trajetória, porque são 40 anos já, ou melhor, 42 anos que isso aconteceu em 1983, né? Eu tinha estava me formando e fui dar uma canja no dia da festa da nossa turma de Educação Física, da Escola Superior de Educação Física de Araçatuba, em 1983, um baile, onde os meus amigos pediram para que eu cantasse. Você já cantava na frente de várias pessoas ou ainda não? Não, ainda não. Aí por isso que eu disse a eles, não, isso é só em casa, lá na sala de aula, tudo bem. Mas aí eu encarei e fui. E aí eu cantei uma música que na época era sucesso com a Elba Ramalho. E aquele cabelão doido também. A turma começou a me chamar de Elbinha. E eu fiz o forró da Elba Ramalho. E o dono da orquestra, que na época era os Guanabaras, acho que ainda é, porque ainda tem componente, né, que é o Ariobaldo Manfredini, ele ainda é a presença viva dessa orquestra. Todo mundo gostou. No dia seguinte, o pai dele foi atrás de mim. Só tem um porém, que nessa época eu já estava casada, né? E, como sempre, né, marido fica enciumado, ele tinha que estar junto, né, na mesma situação, na mesma profissão. Era o mesmo marido que está até hoje? Não, Tá. não, era outro. Agora eu tô com outro. Aí não sei se eu ainda vou ter mais. Deixa ele ouvir. Não vai ouvir, não. O outro já tá lá para cima, descansou. né? Já descansou. E eu sei que foi uma trajetória, trabalhando no Aquários, nos Guanabaras. Isso foi mais ou menos uns 20 anos trabalhando com esses dois grupos, Aquários do Alvilmar, não sei se vocês conhecem, e no grupo Os Guanabaras, porque depois da canja, eles ficaram andando atrás de mim, vamos que vamos. Eu ficava meio chateada, aí meu finado marido começou a invocar, porque você não vai, entendeu? E ele ia com você. Aí depois ele acabou, assim, tudo bem, vamos. E aí eu gostava de cantar, ele gostava de dançar, então a gente ia se entendendo, assim, mais ou menos. Eu vi no seu currículo que você falou que você parou um período por causa dos filhos, para ter os filhos. Isso foi... eu fiz... Primeiro eu comecei, na verdade, com os Guanabaras. Foi de 1984 até 1988, assim. Aí depois eu comecei com Aquários.
Aquários. Só que em seguida eu engravidei e nasceu minha filha em 1989. As datas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu sou péssima com dados. Por aí. Porque Sei na que eu época nasci em também eu 85. trabalhava na Telesp, eu era telefonista. Então, tem muitas assim particularidades, né? Para você seguir cantando. Mas eu gostava, eu não queria nem saber. Aí depois eu cantei lá com o Aquários, eu acho que foram mais uns 7 para 10 anos. Aí depois, aí eu já estava quarentando, né? Já estava entrando naquele período dos 40. Aí já fica um pouco difícil. Aí eu tive meus filhos. E eu tinha que conciliar o meu trabalho na Telesp com o meu trabalho, né? Nesse lado mais artístico. E sem a ajuda do marido, né? Era um pouco difícil. Ele foi Mas ficando a cada gente vez... vai dando jeito, né? E vai indo. E no fim eu continuei. Ele ficava com as crianças ou ele não... Não, ele ia comigo. Todo baile ia comigo, não tinha jeito. Não, Quem que não, te ajudava não com os deixava. filhos? Aí pagava babá, né? Tinha babás, babá. Sempre, graças a Deus, naquela época, assim, anos 80, anos 90, a gente sempre encontrava alguém, assim, às vezes alguém da família. Ele tinha várias irmãs que adoravam meus filhos, então sempre estavam com as crianças. Não, pode ir que eu cuido. Então, assim eu fui levando até minha filha completar 13 anos, né? Aí eu perdi minha filha por uma diabetes que apareceu. Aí fiquei um pouco abalada, né? Um pouco, não. Fica muito. Né? Eu imagino. Mas aí você tem que aceitar, porque entre ela, muitas mães também sentiram o que eu senti e tiveram que levantar a cabeça, né? Mas ainda eu tinha meu filho, que era mais novo que ela, então eu tinha que continuar com ele. Em seguida, ele também se foi, né? Aí falei, nossa, mas só que eu ainda estava trabalhando na música. O seu menino faleceu, não? Ele Não, foi embora ele não. estudar. Ela faleceu em 2003. E meu marido em 2005. Foi meu marido que faleceu em 2005. E nessa época eu fazia um trabalho no Clube Chão de Estrelas. Eu lembro, daí eu já lembro. Já lembra. Chão de Estrelas. Do seu Raul Silva, que Deus o tenha. Eu falo para ele sempre que ele foi meu patrão. Ah, sim. E quem foi meu patrão também foi a Vilma, do Newton's Pizzaria, né? A Vilma e o Newton também foram meus patrões, que eu trabalhei lá uns 5 anos, por aí, eu acredito. Trabalhei também com o Zé Renato, fazendo... A gente fazia bailinhos também. Eu e a Fabiana, uma linda cantora de Araçatuba. Você cantava em pontos fixos ou era viajando com um show, viajando, casamento? Pontos fixos foram, assim, depois dos 40, né? Quando eu, assim, já estava mais madura. E os grupos também foram se acabando, os bailes foram se acabando. Os carnavais foram se acabando. Você tocou em escola de samba, eu vi. Escola de samba eu fiz. Como é que chama? Faz tantos anos. Fantasia. Sonho e Fantasia. Eu desfilei na Virada do Sol Virada do durante Sol. acho que 3 anos. Que Depois legal. eu desfilei na... teve a Virada do Sol e tinha uma outra, que era aquela, Caprichosos. Verdade. Que ele faleceu, né? O Coro. Era o líder deles, era o Coro. Sim. Eu desfilei na Virada do Sol e aí depois eu fui pra Caprichosos, que eu amava. Mas aí começou a ficar tão assustador carnaval de rua, o pessoal começou a morrer, a gente começou a ficar com medo, eu falei, não vou mais não. A última vez que eu fui, saiu um tiroteio terrível, eu nunca mais quis ir. Nossa, você sabe que eu cantei carnaval durante todo esse período, assim, tipo, há uns 15 anos cantando carnaval, e eu nunca vi nada de errado, nada de violência. Não? Nada. E olha que a gente fazia carnaval no clube em Rio Preto, no Palestra, no Monte Líbano. Aqui tocava menos. No Bauru Tênis Clube, já fiz carnaval, já fiz baile lá. Aqui na região toda, Fernandópolis, Santa Clara do Oeste, Jales. Jales eu fiz ela com o Luiz Airão lá.
Foi legal aquele baile. Então, eu nunca vi nada, gente. Nossa, eu vi Nunca 2 anos. nada. A primeira vez eu era mais nova, foi uma coisa aleatória, uma briga, e eu falei, coisa boba, acontece, poderia acontecer em qualquer lugar. É. Na segunda, foi um tiroteio que aconteceu, eu já tinha arquibancadas, e eu nunca esqueço, porque eu tava. Foi um Olha. episódio daqueles Ai, assim. dá Eu tava medo. finalizando o desfile. E eu tava morrendo de vergonha da minha roupa, porque ela era curta. E eu tava com vergonha. Mas ela tinha uma capa grande. Então eu falei, bom, a capa escondia tudo atrás. Aham. Ela não era biquíni, não era nada Aham. disso que eu tinha vergonha. Mas ela não era. Quando tirava a capa, ela ficava mais exposta, né? Aham. Só que na hora que saiu o tiroteio, eu joguei foi pra cima a capa, porque ela tinha um negócio aqui assim, um costeiro, e saí correndo. Com aquela roupa curta. E aí, alguém atrás de mim gritava, corre. E eu achava que o cara tava indo pra mesma direção. Não tava nada. Nossa. Quanto mais ele gritava, corre, mais eu corria. Eu corria uns 2 quarteirão. Só tinha eu e a pessoa que tava atrás gritando, corre. Você nem saía pra caminhar e depois teve que correr, né? Eu falei, não vou nunca mais no carnaval. Ah, não, mas isso não é sempre, eu acho, né? Também em Araçatuba eu nunca vi, assim, também, Não. esses lances, assim. Se bem que faz tanto tempo que a gente não tem carnaval na nossa cidade, Faz. que a gente Antes tinha nem marchinha, consegue né? Tinha se lembrar marchinhas. de nada. As minhas É uma tias me pena levavam isso. muito pra. As minhas tias tinham a tradição de fazer a fantasia, de se juntarem, costurarem as roupas. Então eu e minhas 2 primas ia todo ano vestida com as fantasias. Cada ano elas faziam. Eram as 3 igual pra facilitar, né? Porque comprava É. um saco de aquelas. Como chama aquelas brilhozinho? Ai, não lembro o nome. E Ah, comprava tem tudo, aí comprava os glitter, comprava tudo e deixava todo mundo igual. Nossa. Eu tenho as fotos até hoje. Então, assim, todo ano, mas bailinho não acontecia muita coisa. Acho que era mais na rua, Pode porque ser bem tarde, bem né? tarde. E também, assim, quando era ali perto da casa da Pão de Mel, Ah, ali era sim. mais tranquilo. Uhum. Quando foi lá pra cima, no final dos anos que começou a ter. Depois Ah, mudou lá pra sim. exposição. Aí não teve mais nada. É, Nada assim de tiro, é. nada assim. Aham. Mas eu gostava muito. Eu desfilei mais um ano na exposição, verdade. Ai, Depois que que legal. teve esse tiroteio, eu desfilei um ano na exposição. Nossa. Eu desfilei, aí acabou a escola de samba. E eu fiz carnaval aqui também uns 5 anos, lá no Clube do Ásia. Então. E Nossa, era muito bacana, assim, tranquilo. Levava meus filhos. E né? hoje? Hoje Então. não, depois você teve a experiência do The Voice. Sim, aí depois. Depois eu trabalhei lá com o seu Raul no Chão de Estrelas de 1999 a 2009. Todo lugar que eu trabalho, eu saio fecha. Acho que eu não dou muita sorte para os Não, proprietários. eles que ficam sem sorte quando você sai. Você dá sorte. Pode ser também, É. assim. Aí, depois de lá, eu tô, assim, com grupos, assim, tipo, aqui tinha como é que é? Originais do samba, Não, seresta. não, outro. Fazia seresta e fazia samba com... Aí eu fiquei mais pro lado do samba. Até então era cantora de orquestra, Que diferença, né? de banda. Como que foi a transição de orquestra pro samba? Olha, você sabe que o grupo Seresta 7, que a gente tocava lá no Newton's Pizzaria, aí eles foram me chamar, Sueli, assim, assado, sei o quê. E eu não sabia nada de samba, não sabia cantar samba. Mais ou menos assim, bom, acho que eu não sei até hoje, não sei. Sabe sim que eu assisti. Aí, mais ou menos, eu falei, não, gente, Aí o doutor Renato Costa Monteiro me deu um monte de fitas de samba de raiz. O outro grupo que eu queria ter te falado é Raízes do Samba. Aí eu fui aí que eu fui começar a ouvir, sabe, Bete Carvalho, aí você vai ouvindo música de Cartola, assim, você fala, nossa, fui aprender a cantar brasileirinho. E aí fiquei, assim, fixo ali no Newtons, acho que uns 5 anos. Depois eu vim para grupos, né, da cidade, como o grupo do Beltrão, né? Um bom tempo. E aí eu fico assim, uma hora eu vou tipo, bem... Como nós chamamos quando você vai temporariamente, você Fazendo temporadas, né? Fazendo turnê. Não, eu esqueci o nome, quando você faz... freelance. Freelance. Aí eu fico freelance. Vem um, chama, eu vou. Vem outro, chama, eu vou. Aí o Ariobaldo Manfredini, nossa, eu tenho um trabalho que ele faz com a orquestra, né? Uma orquestra de alunos dele.
alunos que aprendem a estudar o instrumento com ele. E aí ele falou, você não quer ajudar, não sei o quê? Ah, tudo bem, Ari. Então eu vou cantar com ele, a gente faz um trabalhinho também junto, que é para as crianças aprenderem a acompanhar o cantor e tal, sabe? É um trabalho bom, um trabalho assim, gratificante. Aí nesse período, em 2021 também, foi legal quando me descobriram, né? Quando The Voice mais... Quem te descobriu? Como foi, Sueli? Então, meu irmão chegou para mim, ó, vai ter um programa de calouros. Uma audição. Vai ter um programa de calor no tal de The Voice, ele falando, né? Um tal de The Voice lá na Rede Globo, você não quer encarar? Ai, não sei não. Não sei não, mas aí... Seu irmão mora aqui ou mora lá? Mora em Mato Grosso, Três Lagoas. Ah. Aí eu falei assim, fui lá, observei lá como é que era, vi tudo. Falei, eu vou tentar. Vou fazer. Eu vou ver se dá. Menina, eu fiz foi mais ou menos em setembro, eu fiz a inscrição. Começo de setembro. Até no final de setembro, eles já deram resposta. Ah, a senhora Dona Sueli, a senhora vai participar, não sei o quê. Eu vou? A senhora foi classificada, agora a gente vai fazer... Aqui eles iam fazer mais uma tirança, né? Porque tinha... Eles falavam em milhões de... Eu imagino, entendeu? Que tem muita gente. Aí muita. eu falei que legal, né? Eu gostava de assistir o Ídolos, porque eu lembro que tinha todo o processo, mas verdade. era muito cruel com muita gente, né? Aí eles me chamaram, tá? Só que nós vamos ter uma próxima fase, né? A gente vai... Uma próxima fase eliminatória e tal. Essa fase foi em dezembro. E foi presencial? Tipo, final de novembro, assim. Não foi. Foi tudo... Como estava tendo a Covid em 2021, verdade. foi tudo pelo Microsoft, lá, o Cantou aplicativo no da Microsoft. E tudo assim, bem... Os caras ali, você cantava em casa. A Dona Sueli, assim, assado, sabe? E você lá, qual música a senhora vai cantar? Aí eu cantava lá. Eu punha o meu playback... Mas agora o teu cantar, sabe? Assim, ai, que vergonha. Meu Brasil, quero escutar as preces da sertaneja. Ah, tudo bem. Aí eu fazia só um pedaço. Tem mais alguma outra? Aí você fazia uma outra lá. Aí, e buscando fazer bonito, né? E quem estava te ajudando em casa? Era mais meu sobrinho que me ajudava. E aí, falei, seja o que Deus quiser. Mas aí, menina, em dezembro começaram as gravações. Então, eles tinham separado umas cantoras para começar no final de dezembro. E aí, eu comecei no começo de janeiro. Aí ia com máscara, tudo como que era? Aí, maior cuidado com as velhas. Você tá com quantos anos? Porque você foi era pro The Voice? 60 e... Porque era 60 a mais, né? Eu tinha 65. Nossa! 65. Tá inteirona. 4 anos. Aí avisou que eu ia, né? Aí fui. Chegou lá, a passagem de avião era por conta deles. Aí tinha plano de saúde que eles pagavam. Aí chegava lá, o hotel era lindão. Era todo hotel lindão. Justo, não é? Artista tem que receber como artista. E o motorista já no aeroporto. Eu falei, vixe, tô me sentindo, hein? Tô me sentindo, menina. Olha, não quero assim, mas o tratamento dado para nós, para todas nós, foi assim um tratamento bem artístico mesmo, bem de, sabe, de arte, assim. De estrela, isso. Quantas etapas vocês tiveram que passar? Eu passei por todas, né? 5. Você chegou na final, né? Cheguei na final, foram 5 fases. Você sabe uma coisa legal? Não tem jeito, a televisão, ela distribui em massa e a gente acaba conhecendo as pessoas. Mas eu me lembro da minha tia, por exemplo, a gente se reunir, e não era só eu, eram vários nos grupos de arte, nos grupos da associação de teatro. As pessoas avisavam quando ia ter e ficavam esperando. E eu lembro de ficar na sala esperando para torcer. Olha que legal. A gente ficava esperando para torcer.
Eu acho que isso é muito importante. Isso Muito. mostra uma identidade da cidade que valorizou o artista. Eu acho que são duas coisas. É difícil a gente olhar e falar assim, precisou disso, porque a mesma voz que cantava ali é a mesma voz que cantou lá. É. Mas precisou cantar lá pra gente dar um valor e, de repente, conhecer. Mas eu achei muito lindo as pessoas nas salas esperando. A minha tia, a minha outra tia, a minha sogra, que nem assiste tanto. Tipo assim, ó, vamos, vai ter hoje. Tem Eu uma não moça, assisto. uma moça, né? Uma que falava moça. assim, ai, que brincadeira. Eu não tenho TV Obrigada. aberta em casa. Não tem. Então, tipo assim, se eu fosse assistir na minha casa, eu ia ter que achar um jeito, que eu não sei. Eu Olha assisto só. muito só canal fechado, tipo o Netflix e os outros. Né? E aí, eu ia pra minha tia. Minha tia Olha. ficava esperando, porque a gente almoça muito de domingo, ou na minha tia ou na minha sogra. Então, eu achei fantástico isso para a cidade. Não é só um prêmio que você ganhou. A cidade toda ganha com isso. Né? E eu agradecendo, viu? E agradecendo a todas, a todas as pessoas que estavam ali torcendo. Muita gente foi assim, bem... eu me senti assim... Nossa, obrigada, meu Deus, né? Porque, inclusive, no aeroporto, as pessoas... eu tô te acompanhando, tô torcendo. Eu falei, nossa, olha só. Na final foram quantas? 3, 5? Então, na finalíssima mesmo, que foi para votação, acho que foram 3, né? Eu não lembro se era 3 ou 5. 3, acho que eram 3. Era 3. a Catarina, o Alexandre... E a outra moça lá do Rio, a moreninha... Você ficou, então, no 5. Isso. Então foi isso. Você ficou no 5, aí depois teve um de 3, que era só votação. Isso. Eu ganhei 10 mil reais. Tá ótimo. Eu e a minha amiga do Pará. E depois eu fui pro Pará, cantei com ela também. Ai, que lindo. Aí, foi muito legal. Mas ali o tratamento foi bonito demais. Isso porque você não sabe. Que em 96, nos anos 90, no final dos anos 90, eu e o Reinaldo, não sei se você conheceu o Honey. O nome não me é O estranho. Honey era um showman dessa cidade. Acho que eu tinha 15. Eu nasci em 85, então no final dos anos 90 eu tava com 15. Talvez você tenha conhecido o Reinaldo. O Reinaldo, ele também faleceu agora, recentemente, em 2017. Mas lá no final dos anos 90, nós participamos do Calouro do Faustão. Já Eu tinha ali e ele, aqui de Araçatuba. Aí nós fomos em Rio Preto, aí tinha um monte de gente lá, de Fernandópolis. Quem levou a melhor, em notas, eu e o Reinaldo. 2 da nossa eu cidade. E o Reinaldo, E a gente teria que ir para o Rio de Janeiro no Calouro do Faustão. O Reinaldo morreu sem saber, eu estou aqui viva, mas ainda também não sei. Eu não sei se o Reinaldo tentou me falar e... Eu não sei até hoje o porquê que nós não fomos. Aí muita gente falou assim, você tem que falar com o prefeito, vai na TVI. O prefeito que tem que ver isso, assim, tem que levar a nossa cidade, não sei o quê. Eu vou lá atrás do prefeito? Nada. Eu trabalhava, eu dependia do meu salário do mês na Telesp, né? Eu ganhava bem para isso. Então, eu não podia ficar cutucando. Se alguém... E a política era mais difícil naquela época de dar apoio, não Isso, era? não dava, para te dizer a verdade. Não dava, porque isso foi mostrado... Era uma lule. Gente, eu, adolescente, tive várias brigas com uma lule. Eu, adolescente. Nossa. Eu tinha, porque a gente organizava os eventos e era terrível, porque ele não apoiava em nada, mas ele queria ir lá aparecer. Isso. Queria ir lá e falar, gente, eu ajudei a fazer. Eu falava, não. Um dia a gente brigou, porque na frente, na hora que ele levantou pra agradecer, eu mandei ele sentar. E ele me chamou de mal educada. Pivete mal educada. E eu mandei ele sentar. Não, mas naquele tempo lá também, se ele tivesse buscado saber, porque ele já tinha TV dele, né? Já tinha. Era o SBT. TVS, né? Acho TVS. que era, não sei, um negócio assim. Era mais fácil ele levar um boi. Faltou aptidão. Mas vamos procurar saber e falar para nós, olha, porque a gente ficou sabendo que foi um pessoal que nem participou
do concurso. É porque naquela Sabe? época dependia também do suporte da prefeitura para levar, para receber a informação. Às vezes eles receberam a carta, não encaminharam para ninguém. Porque Pode até ser. porque era Pode a até comunicação não era igual hoje, Então, né? mas os dois, eu e o Reinaldo, nós ficamos, sabe, de boca aberta. Porque foi falado na TV. A cantora Sueli Rodrigues de Araçatuba e o cantor Honey, que na época o nome dele, o artístico era Honey, tiveram nota máxima no show Calouros do Faustão aqui em São José do Rio Preto. Você sabe que uma das questões que quando eu criei o podcast, pensei no Vozes Femininas, Vozes do Interior, que foi a nossa segunda temporada, é porque eu acho que a cidade em si não tem ideia de quantos artistas incríveis nós temos Não aqui. tem ideia Não mesmo. tem ideia. não Às vezes tem. fala assim, ai, Araçatuba não tem cultura. Eu falo, não, olha, tem muita. Tem. Nós temos espetáculos premiados no Brasil inteiro, espetáculos que foram para fora do país, temos. artistas como você que foram representar a gente na mídia em massa. Nós temos... são tantos prêmios. Nós somos da CIA Vem Inventa. A gente concorreu ao Governador das Artes no estado de São Paulo esse ano. Nossa, Ficamos nos finalistas. Nós temos, assim, são tantos artistas incríveis aqui que eu falo, gente, vocês não têm Tem noção do que a gente tem de pérolas, né? Tem. Precisa valorizar. E acontece muita arte, nós produzimos muita arte. É que eu acho que hoje existe e precisa continuar existindo uma responsabilidade em descentralizar. Então, assim, não acontece tudo lá para a elite, no teatro tal, com divulgação que vai levar. Então, as pessoas que às vezes criticam são pessoas que receberam... A gente quase bateu na porta da casa delas. Nossa. E elas não vão. E aí depois fala, mas não tem. Eu falo, como não tem? Ai, Né? meu Então, assim, Deus Araçatuba do céu. tem, e são Tem. em todos os setores. A gente está trabalhando num projeto e tem uma ilustradora que ela é professora, que a gente tem um projeto de literatura. Inclusive, nós vamos publicar o livro de aquarela com crianças, adultos com espectro autista. E a nossa professora, a Ana, ela tem um trabalho incrível. Ela chegou a dar aula fora do país online. Nossa. Chegou a fazer vários livros já. E às vezes as pessoas não sabem nem que ela é daqui. Ela é super discreta. Mas eu conheci a Bruna Pozena. Bruna. Acho que é isso. A Bruna Pozena. Não conheço pelo nome. Ela é artista também, artista plástica. Eu sei que ela estava morando em Paris e foi acho que estudando em Paris. Eu a conheci através do Roberto. Eles são muito amigos. Então acho que eu sei quem é, sim. Sei Bruna, quem é. Bruna, sim. É Bruna Pozena. O Roberto era um artista incrível, O né? Roberto era um ficou artista lá fora um maravilhoso. bom tempo. Ficou. O Roberto trabalhou com a gente. Trabalhou 1 ano na companhia. O Roberto tinha um gênio difícil. Eu sempre brinco e falo, gente, o Roberto é um artista incrível. Isso. Super excêntrico. Ele queria que fosse assim. Sabe? Ele puxava ali, tinha que ser assim. Nossa, Mas é um mas artista de um Araçatuba talento. tem mesmo. Tem sim. E uma coisa que eu acho incrível, sabe, Sueli, é que eu falo sempre assim, que a gente estava até conversando, a gente está longe da capital. Tá. E, às vezes, muitos artistas que estão começando, eles acham que precisa ir para a capital para produzir arte. E não vê o quanto nós temos de capacidade artística. Ainda mais hoje, numa época onde a mídia, as redes sociais conecta todo mundo, não precisa mais tanto. É lógico que, dependendo do trabalho, estar na capital te dá visibilidade. Estar fora do país te dá visibilidade. Mas hoje eu acho que, não vou dizer que ficou igual, mas facilita muita coisa. Melhorou, né? Melhorou um pouco. Você conseguia viver de arte naquela época, se você saísse da Telesp? Não ia conseguir. Recebia muito pouco. Eu tinha... Ou quando recebia, como Quando que era? recebia. Chegava a trabalhar de graça? A gente trabalhou de graça, mas era no Amigos da Seresta. Porque ali era bastante gente. Era um encontro. Eu não faço questão, entendeu? Às vezes é só o fato de você estar... Mas, assim, até hoje, eu não exijo. Mas a pessoa vem me chamar. Sueli, vamos cantar assim? Fulano lá quer que canta, sei que, ó. Então, você peça X. Então, se você não pedir X, se ele não pagar, não tem jeito. Porque não é justo, né? Não, Sueli? e outra, ainda mais cantora. A cantora tem que tomar banho. A cantora tem que fazer unha, a cantora tem que estar com uma roupa. Tem que, sabe, tem que se maquiar, cabelo. Sabe? Ela tem que estar mais ou menos assim, porque ela vai ser o centro da atração lá. Então,
Aí eu já estipulo um preço. Você Entendeu? sentiu dificuldade em questões padrões estéticos, essas coisas? Por exemplo, você falou assim, eu fiz 40, aí fica mais difícil. Não, tem. Fica. Hoje, então, piorou, né? Que já quase tentando. Ah, mas aí acho que existe uma outra trajetória por trás, né? É. Existe, eu não sei, eu tô falando sem ter vivido, né? Uhum. Porque daí agora a gente olha para um profissional mesmo, tipo, olha, a pode Sueli, ser. ela é tal pessoa, mas para muitos que não são tal pessoa fica muito difícil. Eu já percebi esse tipo de coisa, assim, quando eu saio fora. Por exemplo, meu filho morou 10 anos no Rio. Então, eu tinha, lá em Copacabana, eu tinha um lugar, uma amizade que eu fiz. Então, eu chegava, eu cantava. O cara até, tipo, pode ver. E isso não acontece na minha cidade, entendeu? Por exemplo, lá em Guarujá, eu também tenho um quiosque lá que o dono não deixa eu passar em branco, entendeu? Ele, como o meu marido é japinha, então a pessoa, igual o outro era negão, então, o marido dela é um negão, então fica assim aquela coisa característica, né? E o atual é um japinha. Então passa eu e o japinha, o cara é o Luiz, né? O dono do quiosque lá. É você, Sueli? Venha! Pode vir, entendeu? Eu não podia passar na calçada e ele me via, ele já chamava. Então você acha que tinha mais reconhecimento fora do que aqui na cidade? Mais fora do que aqui. Aqui fica um pouco difícil, assim. Eu nem gosto, às vezes, só quando a pessoa está fazendo o trabalho e é minha amiga. Entendeu? Aí, se ela me chama, eu vou. Mas mas eu também não. Assim, eu não fico assim. Eu vou fazer uma aí com você. Não fico. É você que está cantando, o show é teu. Então, se você quiser, eu faço uma musiquinha, mas Você acabou. Mas isso é muito difícil, porque você não é a única que fala sobre... Eu também vivi isso, então eu acho que não é nem só por experiências do que eu ouvi, mas também pelo que eu vivi. Essa dificuldade que a gente tem de ser respeitado, igual eu te falei, dentro do nosso território. Você pode ver que você foi para fora, igual você falou sobre todo o tratamento, mas ainda assim, a casa às vezes não reconhece os artistas que a gente tem. Eu me lembro que o Ariobaldo Manfredini, ele falava, na época que eu cantava na banda dele, ele falava que prata da casa não faz milagre. Eu aprendi o santo de casa não faz milagre. Acho que não, ele falava prata da casa, não faz milagre. Não faz, Porque, olha, às vezes a gente era barrado em clubes aqui da cidade, no carnaval. Não acredito. A gente era barrado. Tipo, a banda, né? Vai fazer um carnaval, sei lá no Corinthians. Então vinha a banda tal. Porque lá na cidade dela entendeu? Também não era. E fazia aquilo que a gente... Só que aqui na Redondeza a gente fez muito. Fez muito. Sabe, Cafelândia, Presidente Prudente, igual eu te falei, Jales, tinha uma cidadezinha ali, Santa Fé do Sul, até Bauru, sabe, a região toda, Cafelândia, dava uns bailes bons. E assim, eu falo que a jornada feminina, como todas as jornadas, tem seus embates. A gente sofre as dificuldades que nós temos, que nós sofremos com questão de gênero, com várias outras questões. Para você, quais são as histórias que você enfrentou mais por ser mulher na arte? Histórias? O que você pontuaria? É o que toda cantora, a maioria das cantoras daquela época, entendeu? A cantora, né? Sabe como é que é? Ah, tá entendendo? Entendi. Já era taxada. Mas do lado, assim, ruim, pejorativo, porque era cantora. Então, naquela época, artista também. Você sabe, eu não sei como que era pra... Eu aprendi, porque eu não vivenciei, mas a gente até fez um curso que eu lembro que, tipo, 80, 70, acho que até 90, a atriz tirava o DRT, que é o registro de trabalho, no mesmo guichê de puta. É verdade. Tem Era isso. O mesmo lugar que tirava o documento para trabalhar. Tem, é verdade. E aí você tinha que enfrentar muitas pessoas. Não, aí o pessoal ficava de olho, né? Mas como meu marido ia junto, ele nunca deixou, assim, só quando ele estava bem pertinho mesmo de partir que
Eu ia lá pro Chão de Estrelas e ele, eu não vou. Ele faleceu do quê? Ele teve infarto. Ah, mas já estava tendo problema de coração. Ele tinha pressão alta, ele era bem malucão, assim. Macho, né? Tipo, macho. Ele era machista? Era. É o homem daquela época. Até roupa. hoje. Né? Hoje Costume, o homem costuma ser machista. Não, roupa, já teve, por exemplo, como ele era negão, então ele também sentia alguma coisa. Uma vez a gente foi chegando num determinado local para cantar, já agora, eu acho que nos anos 2000, eu acho. Ele morreu em 2005, não, acho que deveria ser final dos anos 90. Aí, quando eu fui chegando, como ele estava comigo, mas era negão, diz ele, a gente assim, não, você não vai cantar aí não. O cara não quer deixar eu entrar. Porque ele é meio assim, sabe? Mas ele deve ter sofrido também, né, com essas questões, né? Não, sofreu todo o negro. Porque naquela época sofreu. Até minha filha, que faleceu aos 13 anos, sofreu. Entendeu? Ela parecia mais com ele. Ela puxou bem ele, sabe assim, bem mulatinho. E o seu menino? Ela era bem Thaís. Thaís Araújo. Thaís Araújo. Meu menino já é mais eu, assim, eu nem sei como, né? Misturou. Misturou demais. Os meus todos, o meu parece eu, mas ele é branco igual o pai. E nós somos em 12 irmãos, então eu tenho um irmão bem negro assim. E tenho um irmão bem branco. A gente, assim, sai junto e fala, é irmão? Fala, Não, meu marido saía com a minha filha e com meu filho, aí os amigos, essa daí que é sua filha? E ele? Essa aqui é minha filha. E esse aí, de quem é? Você tá entendendo? Então era uma coisa difícil. Doida. Então, às vezes, bem na portaria, ele já sentia o baque e já, não, você não vai entrar, você não vai cantar. Então a gente tinha essas divergências. Não, eu preciso, eles estão me esperando, né, aqui, ó, para poder entrar, para poder trabalhar. Às vezes ele não cedia. Ele foi de. Não, ele sempre. Cedeu. Sempre cedia. Nossa, era... E roupa? Ele já te fez trocar de roupa? Roupa, já jogou assim, não, essa saia não vai, essa blusa aqui não vai. Essa não. Desse jeito, Mas aí a gente tá... Vai lidando. Junto, assim, a gente vai... as coisas... Não sei o porquê disso, atrasa a gente. Atrasa a gente. Atrasa. Porque você poderia poderia ter alcançado alguma coisa bem antes. E... Aí você fica tolhida, ainda mais a mulher do meu tempo. A mulher... eu duvido que você vai falar isso pro seu marido, assim. Tipo, você vai fazer algum desarranjo com seu marido. Você vai falar para ele, eu não vou fazer, pronto, acabou. Você vai falar isso. Mas as mulheres da minha época, abaixa a cabeça e... Eu cresci com a minha avó. E eu era mais... Eu vi muita coisa. Então, eu vi muita coisa. Eu cresci minha mãe faleceu, eu tinha 2. Então, quem me criou foi meus avós. Meu avô... É difícil, né, a gente falar que aquela pessoa ela boa, ao mesmo tempo, ela era tão agressiva, assim, de oprimir mesmo os desejos, os sonhos. Isso. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que amava muito. Mas é muito louco você pensar nessa realidade. Não parecia, para nós, às vezes, não casa. Eu ainda vejo pessoas assim que vivem isso hoje. Tem muito. Vivem isso hoje, que descrevem. Esses dias, a Adriana, que trabalha em casa, chegou e falou assim, eu, ex-marido, levei ele na polícia. Ele faz isso hoje em dia, sim. Que bom que você levou. Mas ela falou assim, eu levei 10 anos para tomar coragem. Ela falou, mas hoje ele não é louco de abrir a boca para mim. Mas levou um tempo, né? É um processo. E às vezes a pessoa vai entrando e vai entrando. E eu conheço muitas pessoas que desistiram de arte por causa do parceiro, por causa dos filhos. Isso, muitas. É muita gente. Eu me questionei em questão assim, foram poucas vezes, porque eu não sabia o que eu faria se eu não fizesse arte. Mas eu me questionei muitas vezes, assim, pela família, por validar, porque a gente quer a palavra de validação. A gente quer que alguém aprove o que você está fazendo. Isso. E a família não aprova a arte, ainda mais assim. Não. Eu não tenho outro trabalho. E acho que eu sou assim desde os 17. Eu saí do meu serviço com 17 e falei, vou viver de arte. Então, minha família olhou e falou, enlouqueceu, ela era tão certinha. E eu já tinha guardado dinheiro no banco. Eu comecei a trabalhar com 12. Eu já tinha guardado dinheiro no banco. E a minha avó mesmo olhou para mim e falou assim, ô, filha,
E ela era muito Faz amorosa. medicina. Não tinha dinheiro pra fazer medicina. Minha família era muito simples. Minha avó não sabia nem escrever nem ler. Né? Meu avô sabia pouquíssimo. Então, era uma família muito humilde. Então, faculdades assim, ela não esperava. Mas pra minha avó, assim, se eu tivesse no comércio, se eu tivesse em qualquer serviço, com uma carteirinha registrada, tava perfeito. Então, eu tinha tido uma trajetória de uns 5 anos de carteira... Não, comecei a ser registrada com 16. Então, 16, 17, acho que eu fiquei 1 ano e meio só com carteira registrada. E dos 14 aos 16, naquela época a gente fazia aquela mirim. Então, a gente tinha um registro de aprendiz, né? Então, eu comecei o registro de aprendiz com 14 até os 16, que agora só pode a partir dos 16, mas na minha época era do 14. E com 16 até 17,5, até 18 acho que eu fui. Eu comecei a trabalhar com 17 sem sair do serviço, com 18 eu saí. Quando eu saí, a minha avó falou assim, vai viver do quê? E eu tinha acabado de comprar um carrinho, eu guardei o dinheiro, então com 18 eu já tinha o dinheiro de um carrinho. Nossa. E da habilitação. E assim, a minha avó tinha uma pensãozinha da minha mãe que ficava pra minha avó poder cobrir os gastos, né? Então, com minha idade, quando eu era nova, eu pensava sempre assim, eu vou precisar de algum carro para levar minha avó no médico, para levar minha avó no mercado. E eu comecei a juntar desde muito nova. Eu tinha muito essa preocupação disso, antes mesmo de querer fazer arte. Mas quando eu decidi fazer arte mesmo, eu falei assim, viver disso, né? Eu falo, se eu tiver um carrinho para levar minha avó no médico e um dinheirinho mais ou menos ali, eu vivo com um pouquinho. Eu vivo com um pouquinho. Então, eu saí do serviço. E a minha família, as minhas tias olhavam, ninguém nunca falou para mim, não faz isso. Ninguém nunca foi contra totalmente. Mas todo mundo olhava para mim com cara de que eu tava ficando louca. Algumas pessoas achavam que o problema era o meu marido, a família do meu marido achava que o problema era eu. Porque os dois fizeram a mesma coisa, então assim, não tinha ninguém para ajudar ninguém. A minha sogra foi mais difícil. Hoje ela aceita, ela é maravilhosa, mas quando eu era mais nova, para ela era absurdo. Menina, era absurdo. Não, e o meu marido, não que era um sabe homem. bordar. Ainda mulher, mas e um homem? Não, eu nunca tive delicadeza. Pintar, bordar. Eu tô tentando ter agora, nos dias de hoje. Nossa, eu já tentei, né? Mas essa história aí não vai muito longe, porque o meu filho, quando virou para mim e falou, mãe, porque ele lá no SESI, em Birigui, tinha um curso de teatro lá. Tinha? E ele fazia. E aí, na época, ele já estava no colegial e tal. Quando ele virou para mim e falou, mãe, eu vou fazer teatro. Você já falou, não. Eu falei, o quê? Teatro? Pô, E ele já era mecânico? Ele já trabalhava numa oficina mecânica. Aí eu falei, Carlos, por que você não faz engenharia mecânica? Faz assim, engenharia mecânica, onde você vai assinar lá um documento e já ganha lá 10 mil reais, por exemplo. Só de assinar um documento, que geralmente às vezes é assim, né? Precisa do engenheiro para assinar. Meu irmão faz isso. Meu irmão faz aqueles perícia. Então ele recebe o papel. Ó, meu irmão veio do Rio para Araçatuba. Ele é engenheiro elétrico. E ele continua trabalhando na empresa do Rio aqui. Ele recebe os documentos. Olha ele tem que... Eu falei, que... Assim, ele é muito trabalhador, meu irmão. Mas ele falou assim, agora aqui o meu horário é tranquilo. Ele tá fazendo os outros 2 trabalhos ao mesmo tempo. Olha só. Mas assim, não a tem gente jeito, fica eu não assim, seria feliz com essa vida. Isso faz... Ele ficou 10 anos no Rio, isso já faz uns 12 anos, uns 11. E aí, quando eu fui levá-lo, falei, então vai estudar no Rio, entendeu? Porque lá é onde tem mais teatro, essas coisas, né? Aí levei ele direto na escola do Hofmaier. Aí ele foi fazer teste lá, só que não tinha preparado nada. Porque para você fazer, você tem que ir já com o seu texto já ensaiado e tal. Eu que fiz um lá. E você passou? E a turma falou assim, olha que legal. Não, mas eu não fiz na presença. Aí ele fez o teste lá, mas aí o curso em si, há 10 anos atrás, era R$800 por mês. E eu falei, é demais. Aí falei, entra na faculdade, estuda na faculdade. Aí ele entrou lá na Estácio de Sá e fez lá, acho que foram 3 anos e meio, 4 anos, negócio assim. E tem amiguinhas que já trabalhou em novela. Ele chegou a fazer umas cenas lá de malhação, sabe? Quando tinha.
E ele é bom nessas coisas. Eu sinto isso. Que às vezes eu fico até olhando bem para ele, se ele não tá mentindo, porque eu fico assim, mas o Carlos é ator. Mas Sabe? você hoje, Carlos é vendo ele, ator. você imaginaria ele em outro lugar? Ah, depois que eu vi os trabalhos dele, eu não imagino ele em outro lugar. Até eu já tô meio que brigando com ele. Pra ele voltar, Pra né? ele voltar aí atrás de coisas desse pote. É porque eu acho que tem uns Entendeu? momentos que a gente se questiona e a É. gente desanima. A arte, ela é muito desafiadora, né? Uhum. Mas eu não sei, sempre como eu não tinha outro trabalho, para mim sempre foi um trabalho. Então eu via como horários, como ser regrada, como Uhum. respeitar muito como que tinha que funcionar. E então, por mais que tinha embates, eu fico imaginando que toda profissão tem. Tem, é Toda verdade. profissão tem. Lá na Teleste, você nunca teve uma crise de vontade de falar assim, vou largar tudo? Ou teve várias, ou não foi uma? Não, lá Não? ainda eu não tive. Porque a paga era boa, né? Assim, o salário era muito bom. Ah, então já fazia. Era, então a gente já. Mas eu tive antes. Antes antes de trabalhar, não era bem aquilo que eu queria fazer. Eu queria ir morar fora, mas os pais da gente, né? As mães não deixavam. Você queria ir embora? Eu queria fazer intérprete e tradutor. Na época tinha em Santo André, se eu não me engano, faculdade. E seus pais não deixaram? Aí minha mãe, filha minha não vai sair fora. Porque depois volta com diploma. Era assim, era essa a mentalidade. Volta com a grávida, com a barriga. Volta com o diploma na barriga. Diploma na Né? barriga. Volta grávida. E aí eu admiro muito as mães, os pais hoje em dia, que dão a total força para os seus filhos irem estudarem fora. Eu falo porque eu tenho uma kitnet, né? E eu alugo para estudante lá da faculdade de medicina ali, perto de casa, no Ipanema. E, pô, os pais são maravilhosos, assim, eles entendem mais, eles vêm visitar o filho do que você precisa. E aí eu brinco com eles, ó, pode deixar que qualquer coisa que eu ligo, eu deduro. Mas, ó, pra mim foi muito difícil estudar, mas não é além da condição financeira, a minha avó tinha o pensamento que teria um povo mais antigo. A minha mãe, eu acredito que se fosse viva, não, porque todo mundo conta que minha mãe era bem parecida comigo nessas coisas, assim, gostava de coisas diferentes. Ela faleceu com 32, e a minha mãe, ela modelava, sabe? Ela fazia umas coisas muito assim dela. É da arte também. Então, para minha avó, eu fui estudar fora, não finalizei, mas eu fui estudar fora. E o meu trabalho era viajar, porque com teatro você não fica na cidade, né? Então eu viajava o Brasil todo. Mas eu voltava para casa no final de semana. E a minha avó sempre era, pelo amor de Deus, fia, barriga. Minha avó tinha muito medo. Na sua época já era mais aceitável. Era, mas a minha mãe engravidou, mãe solteira. Ixi, então, coitada, ela deve ter sofrido até. Sofreu. Ela viveu 2 anos, minha avó fala que meu avô queria tirar de casa, sabe aquelas coisas todas. Isso, na época era assim mesmo. E eu falava, gente, mas ela tinha, na minha cabeça, até hoje eu não entendo, ela tinha 32 anos. Quem esperava que ela era virgem? Com 32? Quem esperava? Mas é assim, mas eles assim esperavam. mesmo. Eles esperavam. Então... Imagina namorar e sair com o cara, de jeito nenhum. Entendeu? E essa questão do artista que você falou que viveu muito na época, deve ter sido muito difícil, né? De as pessoas acharem que... Porque assim, eu vejo, por exemplo, meu marido enfrentou na idade dele. Então, a gente começou a fazer teatro em 2000, 2001 foi quando a gente começou. Ele morava no sítio, era tudo um território bem machista. De repente, um homem vai virar ator, virou viado. Isso é Aí, outra coisa. Eu lembro que assim, ele chegou... Eu cheguei a receber ligação perguntando se eu era namorada de verdade. Se não era só para que ele pudesse continuar no teatro. Ai, meu Deus do céu. Eu cheguei a receber ligação, que era naquela época que o pessoal ligava, você não sabia quem era, não tinha como ver o número, né? Então... E já era anos 2000. Já era anos 2000, mas Deus. Ele recebeu... durante muito tempo, o pessoal achava que porque ele fazia teatro, ele era viado. Ou porque você faz teatro, você usa droga. Ou porque você faz teatro, você é biscate. Ou porque você faz teatro, você é maluco. Isso. E acho que a arte, no geral... ela sofre essa discriminação durante muito tempo. Hoje existe 2 diferenças, eu acho. Depende do lugar que você faz e o tipo que você faz. Mas ainda tem muita artista que sofre discriminação. Tem. Que vê slammer, rapper, né? É difícil, porque se você entra nesse universo, todo mundo acha que é igual. Todos são iguais. Meu irmão gosta de... É slammer, eu acho.
Ele é muito louco, ele gosta muito dessas coisas assim, mais arte urbana. E meu pai quase morreu no começo. E o meu pai me apoiou quando eu fui fazer teatro. Mas no Nossa. começo ele falava, Fia, acho que o Fernando desinvestou nas drogas. Ah, Eu falava, será que é drogas? Mas por causa das escolhas, assim, ele quer gravar, ele quer fazer CD, então, já acha. mas, ó, na idade, o seu pai deve ser talvez mais novo que eu. Mas Não, nesse período aí do meu filho teatro, ele foi com a namorada daqui. Viveu com essa mulher durante os 10 anos. Mas mesmo assim, a gente olha, né? Porque todo mundo fica falando realmente. começa a duvidar, né? Fica olhando. Mas meu filho, assim, sempre foi macho, entendeu? Assim, Já meio era mais macho. machista, Aquele jeito do pai, assim, de mecânico. ser. Mecânico, isso. O jeito mecânico de ser. É difícil. Mas às vezes eu falo com ele, converso assim com ele e falo, ai, amiga, ele fica assim, sabe? Mas ele deve ter sofrido, talvez, o contrário, que às vezes É. chega e acha que não tem capacidade porque é muito masculino, É. tem um jeitão mais durão. É verdade. Tem os dois, né? É muito. É assim, eu acho que um é mais pressiona, igual o seu marido enfrentou. É. Pressiona a gente nos coloca na parede, porque é uma massa muito grande que nos pressiona, e o outro é um ou outro que olha pra você e julga, né? Mas também ó, é a língua maligna, porque se o cara é gay ou não é Que gay, diferença faz? ele é bom naquilo, deixa o cara, mano, Que vai difer- cuidar da tua vida. É sabe? tudo isso. É que a gente tá sempre, parece que quem mais se coloca em exposição tá sendo julgado o tempo todo, né? É. E aí, isso é verdade qualquer também. coisa que para algumas pessoas da sociedade é uma falha, que eu não Uhum. acredito que seja, mas tem pessoas que infelizmente ficam tentando achar É. coisas para botar o dedo, É. vira um problema. É. Porque eu acho que o problema É. é exatamente, a questão é exatamente essa. Se a pessoa é boa, ela É é a boa. hipocrisia É a mesmo, hipocrisia. assim, sabe? Porque daí eu tenho uma ferida Eu enorme. tenho uma dó. É tipo assim, ó, eu sei que é ruim de falar, mas o seu marido, ele sofria toda a questão de ser negro. Mas aí ele colocava toda a questão e o peso em você por ser mulher. Pode ser, sim. Entendeu? Então a gente faz sem perceber com o outro, Porque mas a gente tá vivendo. ele até em um dos momentos assim que eu achei assim um absurdo, mas a gente é pequeno para brigar, né? Mas eu trabalhava na Telesp, na 15 de novembro, e eu trabalhava muitas vezes ao sábado, e ele, um certo sábado lá, ele foi me buscar na Telesp. Então, deixava o carro, ficava ali perto da estação ferroviária, aí ele tinha que atravessar a rua 15 de novembro. Na época, tinha um hotel, uma cadeia. Ah, aquela onde cadeia é que fica do perto da hotel Câmara dos Vereadores. Isso. Que é até hoje Araçatuba. Isso. E tinha sumido um bandido ali. E os policiais procurando nas redondezas. Aquilo lá eu achei... Fiquei Absurdo. triste. Quem eles pararam? Seu marido. Ele. Porque era preto e ele estava com duas crianças segurando a mão da minha filha. Eu vi isso, que ele ia chegando, eu estava saindo. A minha filha e outra mão do meu filho. E só que ele andava com cigarro na boca, né? Ele andava com camisa assim. Aquelas camisas que aberta. andavam. Meu pai também. Isso. Meu pai também. E né? isso para eles, né? Para o policial. Aí porque ele era negro, já vai bater nele. E o outro bandido, eu não sei. De repente era branquinho e sumiu numa boa, tranquilo. Então, eles sofreram muito isso aí. Minha filha Meu também. pai, ele fez trajetória, imagina. Meu pai se formou em Direito, virou policial e ele não é branco. E aí ele enfrentou também, né? As questões muitas assim, sabe? Ele enfrentou bastante coisa. Enfrentou. Enfrentou. Posso imaginar. Ele já tem mais de 60 anos? Tem, meu pai deve... nós somos, que eu falei, em 12. Eu tenho um irmão bem mais velho e tenho um irmão bem mais novo. Então, eu tenho um de 20 e tenho um de 45. Nossa. Meu pai era o namorador. Acho que o problema com mulher ele não enfrentou tanto, não. Elas caíam aos montes. E ele, assim, pra gente, né, não é essa beleza toda, mas pras mulheres, caía aos montes em volta. Posso imaginar. Vixe, coitada, tua mãe deve ter ela era apaixonada. sentido essa pressão. A minha mãe já não tinha pele retinta, minha mãe já era bem mais clara. Bem mais clara.
E a Sueli, assim, a gente falando sobre Araçatuba, o que você acha hoje na trajetória dos artistas que trabalham com voz na cidade? Olha, O que você presencia? eu tive vendo aí, às vezes, quando eu vou no show da Thalita, A Thalita é eu maravilhosa. acho a coisa mais linda do mundo. Ela vem crescendo, assim, desde quando ela é menininha, né, assim, Eu fiz mocinha. teatro com a Thalita com 15 anos. É, ela vem, assim, crescendo, e eu acho ela responsável, assim, nessa área aí, canta pra caramba, assim, de vez em quando eu vejo o show dela. Aí vejo, tem a pianista dela, eu Ariane, acho. não é Ariane? Ariane Ariane. Rego, né? Ariane Ariane Rego, Rego. gente. Vejo aquela pianista, aquela coisa linda. Ao mesmo tempo, eu vou ver a Cecília Rabi tocar, sabe? Eu fico assim. Eu acho uma coisa bonita, assim. Eu só acho que falta se colocarem mais para fora, assim, as cantoras. Eu acho que as Aparecerem cantoras estão. mais. Tem a irmã do Reinaldo também, ela e o marido dela. Eles formam um casal de músicos, os dois são uma coisa mais linda. Eu acho que assim, Araçatuba tinha que Dar valor. dar um pouquinho mais de valor. E Valorizar um hoje, pouquinho você mais. está fazendo o quê? Hoje? Hoje eu não faço nada, assim. Ah, mas está cantando. Não, eu ainda trabalho pouco, porque eu fico viajando. Eu viajava mais do que nos dias atuais. Como o meu filho estava no Rio, eu ia muito para lá. Ficava muito tempo. Então, eu não posso. Carlos, você vai segurar sua mãe, Carlos. Eita, filho, você já tá com 38? 34. 34, Carlos. Tô brincando. E agora eu viajo com o motorhome e canto onde eu paro. Que delícia. Entendeu? É bem prazeroso É isso. uma alma de artista mesmo, né? É bem prazeroso. Você Livre. para e, nossa, junho, não sei se foi junho e julho, ou mais junho. Acho que foi junho, 2 vezes. Por 2 vezes, show em motorhome. Você viaja de motorhome. Encontro de motorhome. Sim, viagem de motorhome. Que delícia. Agora o meu marido já Esse não é- fechou um lá. Esse é muito ciumento? Não, é nada. Amém. É assim, é parceiro. Parceirão. É mais parceiro. Amém. Ele gosta. Se não é ele, eu nem vou, sabe? Ele te empurra. Empurra. E às vezes eu fico pensando em formar um grupo, mas aí eu deixo passar a ideia que deixo passar. Mas assim, às vezes, e fico fazendo com um grupo que me conhece e me chama. Que te chama. Sueli, nós vamos fazer. Geralmente é com os gigantes da boemia. Da boemia. Aí ele chama assim, vamos fazer lá no sei onde. Vamos lá no fulano de tal, lá em Lavínia, vamos, entendeu? Aí eu vou. Aí eu já sabe, né, o preço. Porque eu acho que eu também tenho um pouco de preguiça, assim. Não é que é preguiça, é que você tem que ver bastante coisa, então... Eu falo que a arte ela é constante. Se a gente É, para, a gente para não, mesmo no a tempo. gente não pode parar. Eu pego para ensaiar lá em casa, nossa, gente, eu tenho que ensaiar tudo isso, sabe? Às E vezes aprender a cobrar é um É, desafio. mas às vezes você fica pensando, nossa, aí eu vou fazer lá e o cara já falou que... Ah, mas eu vou de graça mesmo, pronto. Tem Meu lugar que marido você vai. vivia brigando comigo, porque assim... Ah, ele também briga. O meu trabalho, é trabalho, mas eu tive uma é. fase mesmo que, tipo assim, até hoje, se a pessoa realmente é uma pessoa que não pode pagar, mas quer contar comigo, eu vou. Isso, é isso Até mesmo. hoje. É. Mas antes, tipo assim, alguém falava, eu não sabia nem o que cobrar, porque eu queria tanto Isso, fazer. Isso. Que eu falava, ai meu Deus, mas aí eu fui entendendo como trabalho. Sueli, estamos acabando. E tem... Mas eu queria que você falasse rapidinho, que não deu tempo, que você falou que fez ponta até na novela. Fiz. A última novela que eu fiz ponta foi O Tempo Não Para, onde tinha A Força do Querer eu fiz. Então eu já contracenei com o Milton Gonçalves, com aquela mulher linda que está na novela das 8, Ai, que faz a Heleninha lá. eu sou péssima. Eu também. Ela ela fazia uma policial. Menina, mulher, eu sou mulher. Mas a hora que ela passou com aquele negócio de policial, assim, tinha um camburão, ela desceu toda Oh, em pônei. meu Deus. Como é que ela chama? Já está na novela das 9,
Oliveira, não sei o que lá, Oliveira. Paola Oliveira. Paola Oliveira. Então ela é linda mesmo, A pessoalmente. mulher é linda. E o pessoal fica massacrando ela, é Ela é injusto, linda né? e ela tem um olhar assim, sexy, assim, sabe? E eu falei, ela ia encontrar com o namorado dela na novela, no barzinho lá, e eu tinha que ficar assim, quer dizer, ela cruzou. Então, eu fazer ponta legal por causa disso. Aí teve essa última aí que eu contracenei com o Milton Gonçalves e com o ex lá da Cláudia Raia. Ah, esqueci. Ah, o Edson Celular. O Edson Celular. E aí teve uma novela também. O outro cara que é muito bacana, que... ele é alto, ele tem 1,95 m, olhos claros, que trabalhava, fez aquela novela italiana lá. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda. Enquanto você está esperando o teu momento lá, ele fica, sabe, contando piada. E eu olhando aquele menino lindo. A minha nora, a ex, tá ela é bem pequenininha, assim. E ele mexendo com nós duas, mais com ela, né? E eu olhando para ele, olha que moço lindo. Se fosse outro marido, tinha dado problema. Nossa, eu nem falaria isso, né? Agora eu posso, né? Ele já se foi. Menino, Tiago Lacerda, ele namorava a Morgado. Sim. E ele tinha a mãe da Morgado, que ele, né, com a mãe da Morgado, na novela. E aí eu tinha que atravessar e ter lá num boteco, depois que ele passava. É legal. Eu Uma adoro. experiência maravilhosa. Aí no Show do Milhão, no Show do Milhão Silvio Santos. Não, o Hulk. Sei. No Show do Milhão lá também é tudo Eu ainda figuração. tô no do Silvio Santos, que Figuração. aquele era o... Dá uma palhinha rápida, mas muito obrigada, Sueli, por esse tempo, por toda essa trajetória, por você levar o nome da nossa cidade para outros locais, por você ter uma responsabilidade com a arte, e que tantos outros artistas possam, que ouviram esse podcast, entender o quanto é possível e também entender e olhar, né, a gente dar os passos lá para trás e entender os desafios que muitas pessoas viveram para que nós pudéssemos estar ocupando esse espaço hoje. Eu podendo... Alguém que já veio desmatando pra gente aí. Esteja onde eu estiver, se eu puder, é Araçatuba. Araçatuba. Dá uma palhinha. Por isso essa força me leva a cantar, por isso uma força estranha no ar, por isso eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha, por isso uma força me leva a cantar, por isso uma força estranha no ar, por isso eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Ai, meu Deus. Bom, a gente termina o podcast em cena, arrepiados, vozes femininas com essa voz incrível que é a da Sueli. Esse podcast foi feito por meio da Lei de Incentivo ao Dir Blanc. É a nossa 3ª temporada e acompanhe a gente que nós ainda vamos ter 2 artistas maravilhosas aqui da nossa cidade. Sueli, muito obrigada. Eu é que agradeço, Luana. Obrigada a você. Parabéns. Força.